E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Está Iluminado e nesse vídeo aqui vocês vão acompanhar um corte de uma das lives das 11, onde eu fiz uma explanação e uma espécie de resenha sobre aquilo que eu interpreto de Matrix. E eu utilizei uma notícia que eu vi é, na internet, né? E eu aproveitei essa notícia para expor minhas ideias sobre a obra. Eu fiz uma análise sobre a obra, falei um bocado sobre o primeiro filme, o segundo e o terceiro. Então, eu espero que vocês curtam aí essa pequena análise. Eita, quase que não sai. E que vocês compareçam na live das 11, e onde eu faço esse tipo de coisa. Às vezes, de vez em quando, eu não só jogo, eu também falo, converso, interajo com a audiência. E em vez ou outra eu tenho esses arrobos de interpretações sobre obras e tal. Então eu espero que você curta esse corte da live das 11 e que você compareça na live das 11 numa eventual oportunidade. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Já vou agradecendo logo. A gente se vê na live das 11 e espero que você de fato curta esse corte. Valeu, falou, até. Fica aí com o corte. Tá, vamos ler. Vamos fazer o seguinte. Eu falei pra vocês que ia ler uma notícia sobre Matrix, né? Vamos lá, olha aqui, ó. Após 26 anos após o lançamento de Matrix, ainda existem pessoas que não entendem o romance entre Neo e Trinity. Não, existem pessoas que não entendem que o romance entre Neo e Trinity é um dos pilares do filme. Mais de 20 anos após seu lançamento, Matrix continua sendo muito mais do que apenas uma das franquias de ficção científica mais influentes do cinema moderno, criada por Lana e Lily Wachowski, é o nome delas agora, né? A saga revolucionou o cinema de ação com a sua icônica coreografia inspirada no Kung Fu, efeitos visuais inovadores e estética cyberpunk. Matrix também se tornou um espelho dos medos, anseios e complexidades da era digital, em que as grandes questões de realidade, controle, identidade e vontade individual foram exploradas em meio a balas em câmera lenta, códigos verdes correndo em telas pretas. Entretanto, além de suas muitas camadas filosóficas e tecnológicas, há uma verdade emocional e profundamente humana que sustenta toda a saga, pois Matrix também é, em última análise, uma história de amor. Se há um momento em que essa ideia é claramente articulada, é em uma cena de Matrix Reloaded, segundo filme da franquia, que redefine não apenas o propósito de Neo como personagem, mas o propósito como o significado do universo da saga em geral. Então, galera, vamos lá. Vamos tirar um papo aqui. Nessa parte aqui. É uma coisa que eu sempre falei de Matrix, que Matrix ele é revolucionário como um todo, né? Mas não só isso. No primeiro filme, a gente vê lá a saga do Escolhido. Já no segundo filme, a gente acaba descobrindo que o Escolhido, ele é na verdade um sistema de controle das máquinas para aquelas pessoas fora da Matrix, né? As máquinas descobrem que se isso lá em Animatrix, as máquinas descobrem que se fizerem um mundo perfeito demais, o ser humano ele não vai conseguir processar esse mundo na sua mente, ele vai ver que é falso, porque o ser humano ele está inserido em conflito e o conflito move a humanidade, entre aspas, tá? E o conflito e a realidade material, ela nunca é fácil para os seres humanos. Então, tendo em vista isso, a Matrix ela criou
né? A Matrix foi criada como esse sistema de controle para poder usufruir dos seres humanos. Vou abrir um parênteses aqui. Na ideia original, a ideia original de Matrix era que o ser humano fosse um sistema de processamento de dados. Os seres humanos iam, a história da humanidade é usar o computador para processar seus dados, e em Matrix ia haver o inverso. As máquinas, depois da guerra entre humanos e máquinas, as máquinas haviam vencido e usado e instrumentalizado a humanidade, né? As máquinas iriam utilizar a humanidade como ferramentas de processamento de dados. Essa era a ideia original. Entretanto, os produtores acharam que seria muito confuso para a audiência, entender essa parte da processamento de dados e tal. Era uma coisa realmente muito à frente do seu tempo. Se Matrix tivesse seguido por esse caminho, caralho, olha, o filme ainda seria incrível. Ainda hoje o filme seria incrível. E teria matado todas aquelas teorias sobre a bateria, sobre o ser humano ser usado como bateria, que é um furo de roteiro por questões científicas que não fazem sentido e não batem. Mas se o mote fosse processamento de dados, não haveria como ter esse questionamento. Não haveria esse furo de roteiro. Até porque descobriu-se, não recentemente, tá? Tem uns anos para trás, que em 1 milímetro, 1 centímetro de pele, de tecido, você consegue armazenar 1 petabyte de informação. Ou seja, são 1024 terabytes de informação. É informação pra caramba. Levando em consideração que a gente tem hoje com relação à informação, é muita informação dentro de um pequeno pedacinho de tecido. Então, imagina as máquinas poderem instrumentalizar os seres humanos. E a Matrix provavelmente seria e poderia seguir para outras coisas filosóficas como o consciente coletivo, né, o inconsciente coletivo, né, as máquinas processariam a Matrix através da mente humana para controlar os seres humanos, né, e aí utilizar, ou seja, tornar o ser humano uma ferramenta para processamento de dados, que é, querendo ou não, o que as máquinas gostariam de fazer. Elas não eliminariam a humanidade. Inclusive, as máquinas em Matrix, elas não matam os humanos. Elas instrumentalizam eles. Talvez seja pior do que exterminá-los. Né? Talvez seja pior que exterminar os humanos. A máquina instrumentaliza. Né? Então, escolheu-se fazer... para que o público não ficasse confuso com relação a essa questão do processamento de dados, escolheu-se que as máquinas usariam seres humanos como baterias. De certa forma, as máquinas elas tentaram até dar uma ajudinha, porque elas meio que fizeram fazenda de seres humanos. Né? Em determinada perspectiva, a soja ela é talvez o alimento que a gente mais cultiva. Soja e milho são os alimentos que mais cultivamos. Então, pela perspectiva da soja e do milho, a gente trabalha para eles. A gente se alimenta dos seus grãos, mas a gente está trabalhando para que essa monocultura permaneça viva. Então, será que a gente domesticou a soja ou a soja domesticou a gente? Tem essas questões, tem esses questionamentos. Entretanto, dá para dizer que em Matrix as máquinas elas necessitavam dos seres humanos e criaram um mundo para que aqueles seres humanos, para que aquelas criaturas das quais eles tiravam o seu sustento pudessem viver. Seres humanos instrumentalizados. Tudo aquilo que a gente faz com todas as outras espécies na Terra hoje, e até o ponto onde Matrix foi lançado, né, se voltou contra os seres humanos. Eles foram transformados em baterias, mas não só isso.
se foram transformados em bateria, e máquina precisa de bateria, a humanidade foi transformada também no alimento das máquinas, né? Então, caramba, Matrix tem esse efeito, né? Ele tem esse efeito. E em Reload, Matrix Reload, a gente chega num ponto onde a gente descobre que o Neo, ele é um sistema de controle de Zion, um sistema de controle da Matrix relacionada a Zion. Quando a Matrix ela é criada, ela realmente verifica se as máquinas elas chegam ao consenso de que a humanidade não aguenta um mundo bom, um mundo, né, de que todo mundo vivesse bem, né? Tanto que a Matrix ela era um mini universos onde as pessoas estavam ali dentro de uma simulação completa, onde toda a vida das pessoas era simulada. Cada indivíduo estava em um paraíso, né? Só que eles rejeitavam, eles perceberam que o cérebro humano, isso na história, tá, gente? O cérebro humano não conseguia entender e rejeitava essa simulação, porque não havia conflito, não havia dificuldade. Eles podiam ter consertado só, né, fazendo a simulação individual com um pouquinho mais de como eu posso dizer, de dificuldade ali pros caras dessa realidade simulada, né? Então as máquinas resolveram fazer diferente. As máquinas vão lá e fazem o quê? Elas fazem um MMORPG, né? Onde os seres humanos estão aí seguindo leis físicas dentro de um servidor comum. Então Matrix tem muito a ver com a questão tem muito a ver com a questão dos videogames, tá? As máquinas, em vez de fazer uma realidade simulada, onde cada pessoa tivesse algumas dificuldades para não rejeitar as simulações e fosse uma simulação individual, a Matrix as máquinas resolveram fazer uma Matrix onde todos estivessem dentro de um único servidor e compartilhasse das leis físicas, daquilo que conhecem como dificuldades, daquilo que conhecem como capitalismo, como o mundo na virada do século. Beleza, dito isso, em Matrix Reload, a gente descobre que o Neo, ele é esse sistema de controle. Willy, vou abrir aqui um parêntese, meu chapa Willy que tá aqui no chat, mandando um aoba. Olá Willy, que bom que você apareceu na live, seja bem-vindo, muito obrigado pelo seu comentário. Temos que lembrar que os filmes do John Wick eram o cartucho de treinamento. Eu não entendi, mas explica melhor aí, enquanto eu termino aqui a minha explanação sobre Matrix. A gente vai já ler o segundo parágrafo aqui, tá? Em Reload, a gente descobre que o Neo ele é esse segundo sistema de controle, mais com relação a Zion. Neo, o escolhido, ele é um sistema de controle. Ele nada mais do que isso. Não existe escolhido. Não existe essa religiosidade. A religiosidade de Matrix, ela é uma religiosidade fabricada pelas máquinas. Então, se você tem percepção, se as máquinas estudaram o cérebro humano e sabem que o cérebro humano, em alguma medida, vai rejeitar a Matrix, eles criaram um segundo sistema de controle. Você tem um sistema de controle da Matrix, para que todo mundo fique lá dentro da simulação, vivendo no MMORPG, e você tem um segundo sistema de controle para algumas pessoas que vão rejeitar essa simulação. Esse segundo sistema de controle se chama Zion. Zion, na verdade, é como se fosse eles deixam Zion prosperar, eles deixam Zion pensar que estão em guerra, eles deixam Zion se iludir com relação ao escolhido.
entendendo o escolhido como um bug na Matrix. Na verdade, não existe bug na Matrix. O que existe, o único bug da Matrix é a rejeição que o cérebro humano tem à simulação. Mas, para corrigir isso, a Matrix criou um sistema de controle, uma correção de bug. Essa correção de bug é o escolhido. Ele vai ser visto pelo povo de Zion como um bug na Matrix que vai corrigir e que vai dar esperança para os seres humanos de acabar com a Matrix. Entretanto, ele não faz isso. Nenhum outro escolhido faz isso. Todos os outros 6 escolhidos que vieram anteriormente ao Neo, nenhum deles faz essa questão. Então, ele não tá ali para ser de fato o escolhido que vai modificar a estrutura da coisa, de modo geral. E aí, quando ele entra na Matrix e que ele se descobre sendo escolhido, no primeiro filme ele acreditava e não sabia que era o escolhido, e aí é que vem um ponto. A Trinity, ela diz no primeiro filme, finalzinho do primeiro filme, quando o Neo morre, ela diz que a Oráculo falou para ela, guardem aqui essa informação, a Oráculo falou para ela que ela iria se apaixonar pelo escolhido. Segura aí essa informação. Durante o decorrer, e aí a gente descobre que o Neo revive, a gente descobre que ele é o escolhido, isso aí, que bom. Típica jornada do herói. Isso aí, legal, bacana, show de bola. Já no segundo filme, a gente é desconstruído. Toda a lógica da jornada do herói é desconstruída, porque a gente descobre que o Neo é um sistema de controle. Quando ele se encontra com o arquiteto explica essa questão para ele. O arquiteto diz, olha, houveram outros escolhidos. Inclusive houveram 6 outros antes de você. E todos eles tiveram que fazer uma escolha. Todos eles chegaram aqui, nesse ponto, e fizeram uma escolha. Vão entrar na porta, vão tentar acabar com a Matrix, entre aspas. E quando ele fizer isso, ele vai escolher 6 pessoas que vão criar 6 homens e 6 mulheres que vão criar uma nova Zion em uma outra área. E aí o ciclo do escolhido vai reiniciar. E a Oráculo, ela era fundamental nessa lógica. A Oráculo ela é outro sistema de controle dentro da Matrix que conversa diretamente com as pessoas que não conseguem aceitar a simulação e rejeitam a simulação. Então a Oráculo ela conversa com essas pessoas e diz, você está certo. Olha aqui essa cidade, quando você acordar, essa cidade aqui tem humanos. Se organizem aí, vão se organizando, porque vai nascer o escolhido. O escolhido sabe, vem aí o escolhido. Então a Oráculo ela é um sistema, ela é eles até falam, não sabem o que a Oráculo é, mas na verdade descobre-se que a Oráculo ela é um outro sistema de controle que conversa com o arquiteto e que ela e o arquiteto ficam nesse balé. Ela finge que tenta acabar com a Matrix e prevê coisas, e ela prevê coisas porque ela é um robô, ela é uma máquina, ela é um programa de simulação e ela é um programa de cálculo. Ela prevê coisas calculando essas coisas. Ela impulsiona essas coisas. Ela diz para o Morfeu, você vai encontrar o escolhido. Porque ela sabe que ele vai encontrar o escolhido. Porque a Matrix ela está se movimentando, ela já se movimentou para fazer com que o Neo fosse o escolhido. E aí, no segundo filme, a gente descobre isso. A gente descobre tudo isso. E aí o arquiteto dá uma escolha pro Neo. Porque tem 2 portas. Uma porta ele vai fazer aquilo que o escolhido sempre faz. E eu fico imaginando que os outros escolhidos não tiveram a segunda porta. E na segunda porta, ele vai até Trinity, salvar a Trinity. Por quê? Ela entrou na Matrix para salvar o Neo naquele momento. E ia morrer. E
naquele momento em que ela morre, a gente tá vendo a cena que ela tá morrendo, que tá acontecendo no futuro, porque a máquina já simulou a morte da Trinity. Ou seja, a máquina já calculou a morte da Trinity e ela tá reproduzindo exatamente como a morte da Trinity vai ser. Então, dentro da Matrix, naquele mundo simulado, a máquina já tem essa previsão. Então, quando é dada a escolha pro Neo entre fazer o trabalho dele como escolhido ou em salvar a Trinity, existe uma barganha ali. A máquina diz, o engenheiro diz, você entra aqui, salva 6 pessoas, a lógica do escolhido permanece e reinicia, e a Trinity morre ali e a gente vive do que segue, tá? A humanidade permanece aí. Ou você entra aqui nessa porta, salva a Trinity e a gente vai matar todo mundo em Zion. Não vai reiniciar nada disso, não tem isso, porque... E aí o arquiteto manda uma coisa, manda uma informação pra gente muito importante, que eu acho que é isso que esse texto aqui tá falando. E o arquiteto diz, olha, de todos os outros escolhidos, todos os outros eles tinham uma visão messiânica da coisa. Eles realmente estavam envolvidos com a lógica do escolhido. Eles realmente se sentiam Jesus Cristo. Eles eram o Messias. Eles tinham uma predisposição a serem esse Messias, a ser essa pessoa que é dada a grandes feitos, que colocava, era o altruísmo dos outros escolhidos era muito maior do que é no Neo. Porque o Neo tem uma coisa individualista, que é o amor que ele sente pela Trinity. Então, o arquiteto ele fala, olha só, todos os outros, eles tinham uma predisposição para serem escolhidos, porque eles tinham um amor pela sua espécie, pela sua própria espécie, que era incondicional. Eles eram altruístas ao extremo. Então, quando chegavam aqui, eles entravam na porta. A gente não tinha essa escolha. Eles apenas sabiam o que significa ser escolhido, entravam na porta, seguiam a sua predisposição, né, a ajudar seus semelhantes, e escolhia 6 pessoas, seis pessoas, 3 homens e 3 mulheres de Zion, para fundar uma nova Zion e assim continuar e perpetuar a espécie humana, para que essa Zion começasse a crescer, se tornasse mais populoso e outro escolhido fosse gerado para que o controle populacional de Zion funcionasse. Tá? Então, já no caso do Neo, ele tinha Trinity. Então, o arquiteto meio que brinca ali com ele, dá essa escolha, diz, tu entra aqui e a gente reinicia o processo do escolhido, tá? Ou tu vai aqui, salva a Trinity, a gente extermina Zion e toda a humanidade que tá ali, e foda-se, meu amigo, porque a gente pode. Então, Neo escolhe a Trinity. E ele escolhe a Trinity, porque ele tem uma coisa que os outros não tinham, uma individualidade. Ele amava uma pessoa e entre escolher a humanidade e uma pessoa, sabendo que o sistema de controle, sabendo que toda a palhaçada do escolhido era nada mais que um sistema de controle da Matrix, não só com relação a Zion, mas um sistema de controle populacional de Zion, né? E uma correção de bug, o Neo ele escolhe a Trinity. Foda-se, tá ligado? Foda-se. A gente tenta resistir e vai até o final e é isso. E aqui tem uma parada de humanidade muito incrível, que é esse individualismo não, como é que eu posso dizer, que não é ganancioso com o bem material. É um individualismo que pensa em si mesmo, mas que não consegue viver sem o outro.
e o outro que é o amor da vida dele. Então tem essa parada. Então a relação entre o Trinity e Neo é essencial, né? Pra trama, inclusive. Calma que melhora, tá? Calma aí, vamos lá. E aí ele escolhe Matrix Reload e fica lá na Trinity, tá? E a gente então a lógica do escolhido, a lógica da jornada do herói, a lógica da figura messiânica do escolhido, ela é desfeita. É muito foda isso. Porque no primeiro filme, a gente tem uma jornada do herói bonitinha, a gente acha que ele não é o escolhido, e aí ele é o escolhido. Aí, opa, subverteu as minhas expectativas. Não é que ele é mesmo escolhido? Tá todo mundo dizendo que ele era escolhido, cara, olha só. E agora ele vai salvar a humanidade. No segundo filme isso é desfeito. Existe uma subversão da coisa. Uma subversão do conceito de escolhido. Onde... Até acabou aqui a musiquinha, peraí. Deixa eu botar aqui pra tocar a musiquinha. Pronto. Existe uma subversão do conceito de escolhido. E que é justamente essa virar de ponta cabeça esse conceito do Messias. Na verdade, o Messias ele não é Messias coisa alguma. Ele é basicamente apenas um sistema de controle populacional e uma correção de bug da Matrix. Ou seja, as máquinas calcularam até aí. Entende? Até nisso. Acabou minha água. Então, assim, a Matrix ela calculou. Então, o Neo, ele nada mais é do que um sistema de controle. Então, se ele é só esse sistema de controle e ele vai ter que salvar a humanidade, ele prefere salvar a Trinity, que é o amor dele. Entende? É um individualismo. É um individualismo, mas é um individualismo que salvou, tá? Salvou a humanidade. Eu vou explicar. Então ele salva a Trinity. Beleza. No terceiro filme, a gente é subvertido. O filme ele tinha virado a trilogia, né? Tinha virado o conceito do escolhido de cabeça para baixo. E aí ela desvira o conceito do escolhido. Porque o Neo ele se mostra de fato escolhido por ter tomado aquela decisão, aquela escolha naquele momento com o engenheiro de ir até a Trinity e não seguir a cartilha do escolhido. Ele tinha feito com que ele tinha aberto uma possibilidade de barganhar com a Matrix. Porque meio que roteirismo foi um bocado de roteirismo, mas por trás das cortinas o agente Smith ele estava se espalhando pela Matrix como um vírus. E para isso, para que ele fosse detido, o Neo vai até o servidor central, talvez, ali da Matrix. Não fica muito explicado sobre isso, tá? Ele só vai lá até uma espécie de servidor central. Ele acha lá um dos, entre aspas, executivos da Matrix. E ele barganha com o cara e diz, ó, se você quiser, eu entro lá na Matrix, dou um cacete no Smith, no agente Smith, porque ele tá destruindo a Matrix. Ele tá se espalhando como um vírus, ele tá possuindo as pessoas dentro da Matrix. Isso vai acabar com a Matrix, obviamente, né? E aí ele barganha com as máquinas. E só que, se ele entrar lá, as máquinas elas vão esquecer o sistema de controle do escolhido e vão deixar Zion em paz, vão deixar que a humanidade escolha ficar em paz, sair da Matrix por si. Aqueles que se conscientizarem, aqueles que despertarem para a realidade de que a Matrix é uma simulação, né, esses vão ser deixados em paz e vão poder sair da Matrix, né? E aí o Neo vai lá, entra na Matrix, dá um cacete no Smith, perde pro agente Smith
E o agente Smith possui o Neo. A Matrix consegue colocar uma correção de bug, ou seja, ela faz um antivírus, ela faz do Neo um vetor de antivírus, é uma vacina. O Neo é uma vacina da Matrix. E mata o agente Smith, ou seja, ele entra e ele de fato é o escolhido. Sabe aquele... Ele é o escolhido no primeiro filme. No segundo filme a gente descobre que ele não é o escolhido, ele é um sistema de controle. O filme subverteu a lógica e botou o escolhido de ponta cabeça. E no terceiro filme ele restabelece a ordem. Ele bota o escolhido de pé novamente e ele... O filme, né, a trilogia, né, o roteiro coloca o protagonista de pé novamente, né? A figura messiânica do escolhido novamente está ali, só que movimentada justamente pelo amor. A Trinity chega a morrer nesse processo, ela morre de fato, e ele vai lá e é a última cartada dele, e o Neo morre também, né? Ele chega a falecer. O filme 4 ele não existe, tá? Na nossa análise aqui. Depois a gente, se você quiser considerar o filme 4, a gente descobre que na verdade Trinity e Neo não morreram. Um dos dirigentes da Matrix criou uma espécie de Matrix paralela ali, própria, né? E não fica explicado no filme, enfim, ele criou uma Matrix própria dele ali e tava lá em posse do Neo e da Trinity e fez um negócio lá pra eles. E aí eles acabam voltando e enfim. E é horrível, ridículo. O quarto filme é um desperdício de ideias, é um desperdício de tudo. É uma afronta, inclusive, ao que veio antes. Mas graças a Deus, a gente vai só até o terceiro. Para todos nós que temos bom senso, que gostamos da trilogia, só vamos até o terceiro filme. Bom, nesse terceiro filme a gente tem esse restabelecimento da mitologia do escolhido, restabelecimento da jornada do herói. A gente tinha percebido que ele era o escolhido lá no primeiro filme. Descobrimos que ele é um sistema de controle no segundo filme. No terceiro filme, a gente descobre que não é que ele era o escolhido mesmo, não é que, de certa forma, sem querer querendo, ele acabou com a guerra entre as máquinas e os humanos e preservou o Zion com as mesmas pessoas que estavam lá, sem precisar escolher 6 pessoas para morrer, sabe? Sem precisar escolher 6 pessoas para diferenciar elas. Então, no terceiro filme, a gente tem esse restabelecimento. O Neo morre, né? A Trinity morre também. E ele salva o mundo. E tem um diálogo muito bom no final do filme, bem no finalzinho do filme, entre o engenheiro e a Oráculo. Onde o engenheiro ele fala, ele levanta a possibilidade porque ele chega a questionar se ela sabia que tudo aquilo ia acontecer, se a Oráculo tinha alguma gerência sobre, se a Oráculo tinha alguma ingerência sobre o que ocorreu. Ela só fica rindo e pronto. E é muito legal esse diálogo. No final ela pergunta sobre aquilo que ele prometeu pro Neo e ele diz, não, eu vou cumprir, nós vamos cumprir o que prometemos pro Neo. Quem quiser sair da Matrix, vai sair. Quem quiser ficar, fica. Se descobrir que é uma simulação, beleza. Quiser sair, sai. Quem quiser ficar, fica. E ela pergunta se ele tá mentindo. E ele fala, olha só, nós não somos humanos. Então, nós não mentimos, né? Se o acordo tá fechado, o acordo tá fechado. Os caras são fora. São mais humanos e honrados que os próprios humanos, né? Que a gente sempre, né, dá um jeito de subverter uma coisa, porque aquilo que a gente falou não tem validade nenhuma, a gente diz, ou diz que não foi, que foi mal interpretado, enfim. O ser humano faz essas canalices. Mas tem essa parte em que o arquiteto ele fala assim, você tem alguma gerência sobre o que aconteceu? E ela só sorri. O arquiteto fala para a Oráculo e pergunta se ela tem alguma gerência sobre os acontecimentos. E ela só sorri, nos indica uma coisa. Vamos voltar lá para trás. Vamos voltar lá para o primeiro filme. No primeiro filme, a Trinity fala pro Neo, a Oráculo me falou que eu ia me apaixonar pelo escolhido. A Oráculo me falou que eu ia me apaixonar pelo escolhido. E eu me apaixonei por você, Neo.
Então você é o escolhido. E aí o Neo renasce. O Neo ressurge. O Neo ressuscita dentro da Matrix. E quando ele ressuscita como escolhido, porque ele é o escolhido. Tá. No segundo filme, o arquiteto dá a escolha pro Neo. Você vai aqui pra cá, ou você vai aqui pra lá. Ou você vai pra cá e salva Zion e faz o que o escolhido tem que fazer, porque o escolhido foi criado pra fazer isso aí. Ou você vai aqui pra Trinity e a gente mata todo mundo. E ele escolhe ela. E no último filme, o Neo perde a Trinity e vai tentar salvar Zion, porque já se sabe do agente Smith. O agente Smith, inclusive, consegue sair da Matrix. A consciência dele entra dentro. Uma das consciências dele entra em uma pessoa que está dentro da Matrix, plugada na Matrix, e que é do mundo exterior, né? No mundo real. E ele consegue sair. O cara entra em coma, fica lá catatônico por um tempo e tudo. E o agente Smith, ele toma posse do corpo de um ser humano para matar o Neo. E o Neo vai até lá, consegue matar esse agente Smith e vai até o executivo da Matrix para barganhar a libertação de Zion. Né? Então, ou seja, será que a Oráculo tem realmente gerência sobre tudo que aconteceu? Será que em algum momento esse programa, que a Oráculo é um programa da Matrix, ela pensou, peraí, e se nessa equação, que eu já fiz 6 vezes, tem 6 escolhidos para trás, foi a mesma coisa, eu fiz meu trabalho direito, e eu tô cansado. E se eu incluir um novo elemento? O que acontece se eu incluir um novo elemento? Então a Oráculo, ela condiciona para que o Morfeu ache o Neo, porque era isso que ela tinha que fazer, para que o Neo seja o Neo, porque era isso que ele tinha que ser. Entretanto, ela coloca um elemento que é chave determinante, a Trinity. Ela fala para Trinity, você vai se apaixonar pelo escolhido, já prevendo e condicionando e impulsionando e talvez manipulando mesmo, né, a escolha da Trinity se apaixonar pelo Neo. A Trinity acaba se apaixonando pelo Neo. Ela fica meio, será que é ele que era o escolhido? Eu não sei se eu tô gostando dele, se eu gosto, não gosto. E aí ela vai se apaixonando aos poucos com as atitudes que ele vai tomando, e aí ela vai despertando uma paixão por ele. E eles estão extremamente apaixonados. No segundo filme eles são assim extremamente apaixonados, né? Eles são extremamente apaixonados no segundo filme. Então, a paixão da Trinity, ela é extremamente determinante para a trama. E ela foi plantada pela Oráculo. A Oráculo foi que falou, você vai se apaixonar pelo escolhido. E por ela estar na equação, porque antes nenhum outro escolhido tinha uma companheira, né? Todos os outros escolhidos anteriores, eles eram extremamente determinados com relação às suas missões como escolhido, em salvar as pessoas, em tirar as pessoas da Matrix, em salvar as pessoas. Já o Neo, ele tem essa missão, ele é ressabiado mas ele é meio naquelas de, pô, será que eu tô fazendo certo? Ele sempre tá desconfiado sobre as responsabilidades do escolhido, porque ele tem a Trinity, porque ele ama a Trinity e o foco dele é a Trinity. Então, inclusive é a Trinity meio que vai tirar ele, né? Porque a Trinity que vai ali salvar ele em determinado ponto, ela é que aborda ele numa festa lá e tal, tem um certo interesse entre um e outro ali e tudo. Então, a Oráculo foi que implantou a Trinity. Ela foi que colocou um novo elemento na equação, que é a Trinity. E esse novo elemento foi determinante
Tá, teve um roteirismo aqui, porque o Smith, né, se não existisse o agente Smith, realmente Matrix mataria todo mundo, né, e o Neo tinha escolhido a Trinity, foda-se. Mas, apesar desse roteirismo aqui, do agente Smith, a paixão entre Trinity e Neo, ela é extremamente determinante para a condução da história, né? E ela é plantada pela Oráculo. Então, assim, é muito foda, cara. Essa percepção é muito massa. Assim, pra mim, eu acho muito legal. Muito bacana. Vou continuar lendo aqui a matéria. Vamos ver se ela chega nesse mesmo ponto que eu falei. Tá. No final de Matrix Reload, Neo confronta o Arquiteto, o programa que projetou a Matrix. Nesse encontro, um dos mais enigmáticos de toda a franquia, o Arquiteto revela a Neo que o mito do escolhido faz parte de um ciclo de controle criado para reiniciar a Matrix e evitar o seu colapso, ou seja, a Matrix ela evita o colapso. O escolhido não acaba com a Matrix, ele reinicia ela corrigindo o bug. Entretanto, ele dá a escolha para fazer para tirar 6 pessoas, 3 homens, 3 mulheres, e Zion, para formar uma nova Zion. E aí esse aqui é o ponto legal. Porque é um controle populacional também de Zion. A matéria não fala isso, mas o escolhido ele serve de 2 formas: correção de bug e controle populacional. Em outras palavras, tudo o que Neo vivenciou até aquele momento foi planejado e orquestrado. Uma revelação de que Neo pode seguir o plano e permitir que a humanidade sobreviva, mas com o sacrifício do seu vínculo com Trinity. E o que Neo faz é exatamente o que não estava nos planos das máquinas. Ele escolhe o amor acima de tudo. Aí é que tá. Ele escolhe porque tinha a Trinity ali por trás, né? Na equação. Aqui a matéria não falou, mas é isso. Com esse gesto, ele não apenas desafia a lógica do sistema, mas introduz o verdadeiro núcleo temático da saga: o poder da conexão humana com uma força imprevisível e incontrolável, irredutível a qualquer algoritmo. A questão do amor aí, né? Sempre foi uma história de amor. Embora possa parecer que o tema central de Matrix seja a libertação do controle digital ou a luta da humanidade contra a opressão tecnológica, o que também é o caso, uma das grandes forças motrizes sempre foi o relacionamento entre Neo e Trinity. Já no primeiro filme, quando Neo morre nas mãos do agente Smith, é o amor de Trinity que ressuscita, permitindo que, ao que eu acabei de falar, né, que ele desperte totalmente como escolhido. Nesse momento, que em outro tipo de filme poderia parecer brega, é na verdade profundamente épico e catártico, porque os Wachowski, na época eram os, né? Agora são as, acrescentam a ela uma corrente subjacente muito emocional e significativa. Porque o que acontece aqui? Ela fala isso pro Neo enquanto as máquinas estão atacando a nave, elas estão entrando e tem um pulso eletromagnético, então o Neo tem que achar um telefone para sair da matriz. Então, ou seja, essa parte podia ser piegas, ser brega, mas é totalmente determinante para a história, porque é através dela que ele consegue ressuscitar da Matrix e pegar e consegue voar. Em si, ele voa, tá, gente? Assim que ele ressuscita como escolhido, o agente Smith mata ele, ela fala que ama ele, as máquinas estão entrando já ali onde ele tá todo aquele clima assim, e ele ressuscita da Matrix, ele entra no agente Smith e desfigura ele, né, oblitera o agente Smith, e quando ele sai, os agentes fogem, né, é legal, é muito foda, porque os agentes começam a fugir dele, nessa parte os agentes é que fogem dele. E tinha lá atrás o Morpheus digital: você não luta com a gente, se você vê um agente, você foge. E aí nesse caso é os agentes que fogem do Neo. E aí quando ele faz isso, a câmera fica em primeira pessoa. O que é que ela faz? Ela voa pelo corredor até um telefone.
Então ali ele já tá voando, gente. Quando ele volta, ele já volta como escolhido com o poder de voo, de fluir pela Matrix. Então o poder de voo dele dentro da Matrix é fluir, ele flui pelo código, né? Pela simulação, ele flui pelaquela simulação. Então, quando ele coisa e ela pede corre, né? Para ele correr para um telefone, ele voa, porque a câmera fica em primeira pessoa. A gente tem uma visão em primeira pessoa do Neo, e ele não corre, porque a corrida é cadenciada. Se fosse uma corrida cadenciada, ele voa. A câmera simplesmente desliza até o telefone. Então ele tá voando ali, tá? Ele já voa ali, naquela parte. E isso é guardado pra gente. Porque a gente vai descobrir bem no finalzinho do filme que ele já tá voando. Porque ele de fato é o escolhido e foda, porra, até tá voando. Tá ligado? Puta merda, foda demais. Né? Mas aquilo ali eles deixaram escondido. Mas tá tudo ali, né? Então, aqui ele tá dizendo isso, tá? Né? No primeiro filme e tal, podia ser brega. E aí quando ele pega o telefone que ele atende, eles puxam o pulso eletromagnético porque as máquinas entraram na cabine onde eles estão e vai matar todo mundo. E aí eles puxam o pulso eletromagnético e você vê toda aquela catarse, aquela coisa. Será que deu tempo? Será que não deu? Ele morreu. E ele tá vivo, que ele abre os olhos, ela abre os olhos, os dois se beijam. E é foda pra caralho. É muito foda. Pronto, aqui ele... Vamos lá. Desse ponto em diante, a saga nunca deixa de insistir nessa ideia. Que o amor, como um ato de fé, também é uma forma de revolução. É um elemento impossível de ser previsto pelas máquinas, mas também uma fonte de energia que literalmente sustenta todo o seu universo. Matrix tem sido analisado à exaustão sob muitos prismas diferentes, mas muitas vezes esquecemos que ele tem um núcleo profundamente emocional. Talvez seja isso que voltamos sempre... Talvez seja por isso que voltamos sempre a esse filme. Porque, além de ficarmos fascinados por seus códigos, também nos deixamos levar por seu coração. Ai, que bonitinho essa parte final aqui da matéria. Mas é isso, galera. De fato, o relacionamento da Trinity e do Neo, ela é motriz, tá? Ela é o ponto central da história, é o que faz a história caminhar pro final. Tá? Beleza, a gente sabe que os planos das Wachowski era fazer uma parada multimídia. Ia ter um filme, depois ia ter uma série, depois ia ter um livro, depois ia ter quadrinhos, depois ter anime, como teve a Animatrix. Só que Hollywood não funciona assim, né? O filme fez muito sucesso, a história é muito interessante, é excelente, fez muito sucesso, vamos meter continuação. Então, aquela história que elas queriam contar de múltiplas formas, videogame, né? Ia ter jogo, ia ter inclusive o jogo Enter the Matrix, ele tá conectado aos filmes, é muito foda por isso, ele tá conectado aos filmes, né? Então, e assim, o filme tá conectado ao jogo, né? O Animatrix tá conectado ao filme. Então, eles iam fazer mais. Eles iam fazer filme, ele ia fazer séries, ia fazer livros, né? Mais jogos, tá? Para continuar a história. Tanto é que, por exemplo, o Morfeu ele morre num jogo online que continua a história de Matrix. Pra gente a história acabou, mas na verdade a história continua. Morfeu inclusive morre no game. A história do Matrix continua em um jogo online, um MMORPG, um jogo online onde você teriam duas facções. Uma facção ficaria... duas facções de seres humanos, tá? As máquinas, elas cumpriram o prometido, né? Elas libertaram os humanos, quem ficasse, quisesse, beleza, quem não quisesse, podia sair da Matrix. Só que, talvez até antecipando uma disputa polarizada no ambiente político, existiam as pessoas, os seres humanos, que queriam ficar na Matrix e queriam manter as pessoas na Matrix. E queriam impedir que as pessoas saíssem da Matrix.
E tinham seres humanos que queriam que as pessoas soubessem a verdade, que estavam numa simulação e que poderiam sair da Matrix. E que elas tinham o livre-arbítrio de escolher sair dessa Matrix. Então a gente tem aqui uma polarização engraçada que talvez tenha sido antecipação do momento em que a gente vive hoje, onde pessoas que são pobres defendem bilionários que são a verdadeira causa da sua pobreza. Né? Enquanto que outras pessoas dizem que esses bilionários, o sistema, todo esse sistema, toda a Matrix, que é o sistema capitalista, ele existe. E a gente tem que sair desse sistema capitalista. E ao mesmo tempo, tem pessoas que estão dentro desse sistema capitalista e que acham legal, acham de boa, não veem problema nesse sistema e querem que as pessoas se mantenham nesse sistema. Então, esses dois grupos entram em conflito por questão de interesse, né, de como as coisas devem ser. E aí você tem no jogo do Matrix uma parte tentando manter as pessoas dentro da Matrix e querendo impedir que a outra facção, aquelas que querem revelar para as pessoas que elas têm uma escolha, que elas têm de fato uma escolha de sair da Matrix, haja vista as máquinas estão cumprindo conforme o planejado, né? Então a primeira facção quer impedir a segunda facção de libertar as pessoas. Então são seres humanos ali brigando, né? Enquanto o sistema roda. Então talvez a Matrix tenha ainda botado um pezinho aí no futuro, né? Mesmo depois do final, ainda tem um pezinho no futuro, talvez, né? Enfim, no jogo, pelo menos, o Morpheus morre, mas o jogo foi descontinuado, os servidores foram desligados depois de um tempo e tal, e é isso. Tá? Gente, isso foi feito em 2006, 2007. MMORPG existia, já tinha o Second Life, mas você ter um jogo dessa proporção pra ter bullet time, pra ter, sabe, ter uma ação, né, um mundo aberto, que era um jogo de mundo aberto. Então, tá, mundo aberto com NPCs, então o investimento era alto pra época, muito alto. Hoje em dia é de boas, talvez até seja bem mais de boas. Talvez se trouxessem de volta, vamos lá, se não tivesse corrido o filme 4, e se eles trouxessem apenas de volta ao conceito do jogo, a gente tava ganhando demais. Ganhando demais. Ia ser assim, a galera ia falar, ia falar pra caralho. Olha só, o Matrix tá percebendo, olha só, Matrix aqui, ó, continua relevante, porque tá tendo aqui essa discussão política, né, dentro do jogo, saca? Levando em consideração a história, tá ligado? Aí fizeram o filme 4, que é uma merda desgramada, assim, puta que me pariu. Aqui, inclusive, tem, ó, tá vendo aqui? Ó, Morfeu original quis voltar para o Matrix 4, mas foi ignorado. E a explicação pode estar em um MMO esquecido. É isso aí que eu falei. O Morfeu morreu no MMORPG que tinha do Matrix. Que assim que o filme acabou, eles lançaram o jogo para continuar a história justamente daí, desse ponto. Que era dessas duas facções que eu acabei de falar agora. Tá? Então, poderia ter continuado. Tá? Ou poderiam ter trazido de volta esse jogo antes do filme, saca? Podiam ter trazido de volta, ou ter deixado a história continuar dentro do jogo como eles queriam, né? Como eu falei, anteciparia muito a discussão política que a gente está tendo hoje em dia, né? Anteciparia bastante. Seria incrível. Mas é isso, tá? Então Matrix, ela é fantástica, eu acho formidável, acho uma história muito boa mesmo, sabe? E eu gosto muito, deu para perceber, né? Vou ler aqui um comentário do meu amigo Elick, porque eu pedi lá no começo da minha explanação, eu não quis parar para ler aqui o comentário dele, até peço desculpa, tá, Elick? Eu não quis parar para ler seu comentário, meu amigo, porque eu não queria atrapalhar, digamos assim, não atrapalhar, cortar o meu raciocínio, tá? Pra não, tipo assim, eu ia perder o fio da meada, tá? Se eu não tivesse continuado, eu ia perder. Ele falou aqui uma coisa. Temos que lembrar que
os filmes do John Wick era o cartucho de treinamento. Aí ele falou que. Aí eu perguntei o que é, como eu não entendi. Mas eu acho que eu entendi aqui. Lendo de novo com calma, eu entendi. Vamos lá. Sabe quando colocam um disquete de treinamento que a pessoa passa alguns segundos e já aprende as técnicas? O universo do John Wick claramente é um desses treinamentos. Todas as pessoas são NPCs. Cara, eu já percebi que ia para esse ponto. Querem derrotar o Neo. Querem derrotar o Neo. Tem até a economia de moedas de ouro de videogame. Cara, excelente. E o Neo morrer, o John Wick morrer no final do quarto filme, significa que acabou o treinamento. E ele saiu. E agora ele é o Neo lá na Matrix. Dá pra conectar os dois filmes, hein? Oh, gostei, Willick. Gostei. Na minha cronologia pessoal, isso aqui já é realidade, tá? Então, assim, valeu. Muito obrigado, Willick, pelo seu comentário. Valeu mesmo. Desculpa não ter ido na hora que você mandou, porque eu não queria, de fato, perder o fio da meada, porque eu sou meio burro. Então, se eu parasse ali e lesse seu comentário, talvez eu perdesse toda aquela explanação que eu estava fazendo, toda aquela digressão que eu fiz ali. Talvez eu não conseguisse retomar. Né? Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido. Se você estiver vendo essa live no futuro, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Eu espero não ter falado tão rápido nessa aqui, que não ficasse tão confuso. Eu espero que você tenha curtido, tá? Essa live. E o que você acha do Matrix? Me diz aí o que você acha aí do que eu falei aqui nessa live de modo geral, tá? De modo geral, me diga aí o que você acha dessa live. Deixe um comentário aí pra mim. Eu gosto de discussão. Eu adoro quando eu tô aqui na live alguém deixa comentário. Eu acho muito massa. Eu adoro ler o comentário e ir trocando ideia com a galera. Deixa uns comentários aí pra mim. Beleza? Se você estiver vendo esse vídeo no futuro e chegou até aqui, o final da live, saiba que você é uma pessoa muito boa e que eu gosto bastante de você por isso. Por isso que deixa aí um comentário deixa aí um comentário para mim dizendo que você chegou ao final dessa live, beleza? Então, mais uma vez, eu agradeço a sua audiência, a sua paciência e convido você a colar comigo, tá? Na live das 11. Estou pretendendo retomar um programazinho que eu fazia com o meu chapa Luciano, que era, a gente jogava o beat'em up, pegava um beat'em up do arcade, né, jogava lá no Fight Cage, e a gente jogava um beat'em up até o final. Ia conversando sobre ele, conversando sobre as coisas da semana, sobre os acontecimentos da semana, e ia jogando beat'em up até chegar ao final. Chegava no final, a gente encerrava, e aí a gente jogava um jogo de luta. Então, toda sexta-feira a gente jogava um jogo de luta e jogava um jogo beat'em up. Estou pensando em retomar se chamava Arca de Velharia. Entendeu? Aí a jogada, arcade, velharia, arca de velharia. Então, eu achei o nome sensacional. Eu sei que é sensacional. Muito obrigado a você que também achou que é sensacional o nome. Então sempre beat'em ups antigos, né, do arcade, dos arcades, que a gente jogava junto. E aí eu tô pensando em retomar esse programa. Eu vou ainda ajustar com o Luciano um dia específico pra gente fazer, né? E pra fazer sempre naquele dia. Só que eu tô pensando em voltar com o Arca de Velharia de uma forma diferente. Eu tô pensando em voltar o quê? Uma semana a gente joga um beat'em up até o final e conversa. E na semana seguinte a gente joga um jogo de luta. Então vai ser uma live do Arca de Velharia sobre o Mineiro jogando um beat'em up, né, jogando um joguinho de briga de rua. A minha língua já tá embolando porque eu tô com sono já. E acabou minha água aqui cedo e eu tô com a garganta seca, já tanto tá falando. Então a gente vai fazer um só de beat'em up, conversando e jogando um briga de rua. Acabou a live. Na live seguinte, a gente faz uma livezinha mais curta, jogando o jogo de luta.
Vai eu contra o Luciano, a gente vai jogando um jogo de luta e vai conversando sobre ele. Então vai ser um arco de velharia de beat'em up, de briga de rua, e o outro arco de velharia com um jogo de luta do arcade, tá? Sempre vai ser jogos de luta de arcade, jogos antigos, tá? Então, tô pensando em fazer, vou só organizar mais ou menos como é que vai ser, como é que vai rolar isso, qual é a disponibilidade que o Luciano tem. Então, é isso. Sem mais por hoje, eu vou ver se eu mantenho esse formato. A gente comenta os trailers, lê umas matérias, joga os jogos e vai variando para a live não ficar sempre uma coisa só, tá? Só jogo. Claro, eu também quero fazer live de jogo. Vai ter jogo, mais um jogo, depois eu vou intercalando. Eu ainda vou ver, eu vou jogar, ver algum trailer, jogar, comentar uma matéria, jogar e fazer o encerramento. Vai ser assim, dividido em 5 partes. Bom, sem mais, tá bom, minha voz tá rouca, eu tô morto de sono, tô embolando tudo, já são 3 da manhã quase. Então vou fazer o seguinte, vamos escutando a musiquinha aí, eu vou aumentar ela aqui aos pouquinhos, a gente vai escutando a música, quando der, mas daqui a 3 minutinhos eu encerro a live. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência mais uma vez, a gente se vê na próxima live das 11. Tchau!